Nos últimos dias tivemos o conhecimento de que a Electronic Arts voltou a despedir pessoas. Isto é sempre uma notícia muito triste. Temos sempre a acompanhar quando as empresas fecham, quando as editoras indie se veem aflitas para sobreviver, mesmo as AA e sobretudo agora as próprias gigantes do gaming estão muito aflitas com esta indústria. Por um lado, porque os custos de produção dispararam e depois acaba por não haver a rentabilidade dos seus projetos e obviamente que há consequências. Não é nada de novo, mas esta semana, não sei por que razão, comecei a pensar seriamente porque é que se deve este tipo de despedimentos. E olhámos para a Electronic Arts e pensámos quantas mais pessoas é que têm que sair desta empresa para que as coisas acalmem. E isto obviamente porque já no ano passado, em 2024, que acho que foi um ano terrível para despedimentos, fiz tracking de se contabilizarmos a Xbox, a Microsoft, a Electronic Arts, a Sony, sei lá, a Take-Two, a Riot Games, despediram às centenas, obviamente somadas milhares e milhares de pessoas que foram despedidas. E este ano estamos a viver a segunda vaga de despedimentos da Electronic Arts. Sim, porque esta semana foi anunciado que houve despedimentos. Não se sabe oficialmente quantas pessoas é que foram despedidas. A Bloomberg avançou com 300, 400 pessoas e sabe-se que da Respawn Entertainment foram 100 pessoas. A Respawn já reagiu, já meteu na rede social X um textozinho de despedida com um fundo negro, digamos assim, obviamente a falar sobre isto, também não a confirmar o número de despedimentos, mas a confirmar que houve reestruturação nas suas equipas. Eu já lá vou mais ao detalhe, mas isto para vos dizer que já no ano passado, em 2024, no início do ano, a Electronic Arts despediu 650 pessoas. Portanto, é muita fruta. Obviamente a Sony e a Microsoft também despediram muitas mais, mas este ano, 2025, no início do ano, a Electronic Arts já tinha despedido 100 pessoas, aí sim oficialmente, e sabemos, 100 pessoas da BioWare. Ou seja, os estúdios internos produzem jogos, os resultados não são aqueles que são esperados e quem sofrem são as pessoas. Sofrem, obviamente, as pessoas, além de ficarem sem emprego, os estúdios também ficam desfalcados. Os respectivos jogos desses estúdios ou são cancelados ou são alterados ou whatever, e depois temos obviamente nós, os consumidores, que sofremos obviamente por não receber esses produtos. Obviamente estamos a ser egoístas, queremos os jogos, mas temos que pensar primeiro por trás as pessoas que estão envolvidas nisto, que é um negócio. Infelizmente é preciso pagar contas, obviamente as pessoas têm que trabalhar e receber dinheiro. Se forem despedidas não há jogos e também obviamente não há forma dessas pessoas subsistirem. Isto para dizer que começa a pensar realmente o que é preciso, o que é preciso fazer, como é que os estúdios têm que ajustar os seus projetos e as suas expectativas, obviamente, de retorno, de investimento. Faz parte de qualquer empresa, investe-se X, quanto é que isso vai gerar de retorno? Essas projeções têm que ser feitas muito provavelmente com maior realismo, e é preciso estudar o que é que se passa com os números, porque nós que estamos deste lado, jornalistas, consumidores, conseguimos mais ou menos ter uma percepção, porque somos obviamente bombardeados com notícias sobre os números, quanto é que os jogos vendem. Obviamente que temos sempre bons marcos, seja jogo Y que em 24 horas vendeu 1 milhão, ou um jogo que chegou ao marco dos 10 milhões desde que foi lançado. São números bonitos quando são lançados, obviamente que isso nos deixa muito satisfeitos. Mas o problema é que numa indústria em que somos diariamente bombardeados com novos títulos, quantos desses jogos é que são realmente lucrativos ou pelo menos rentáveis e que se justifiquem o investimento? E no caso da Electronic Arts, obviamente estamos a falar de uma empresa de topo em que as expectativas são sempre muito elevadas para os acionistas e quando nós temos o nosso produto principal, e quando eu falo nosso, estamos a falar Electronic Arts, o seu produto principal, que é o futebol virtual, o FC 25, ficou muito abaixo das expectativas. As pessoas finalmente começaram a perceber que a Electronic Arts entrega todos os anos a mesma coisa, e este ano lixaram-se bem porque o público não foi na conversa e não comprou, ou pelo menos a Electronic Arts não vendeu as unidades de jogo que seria expectável para aguentar toda a máquina que é a Electronic Arts. E depois tivemos, quando falamos do universo fora de FIFA ou do UFC, a BioWare, que lançou o Dragon Age de Vanguard, foi um flop, entre aspas, um flop de vendas para a Electronic Arts, que se esperava acho que 3 milhões de vendas e o jogo vendeu 1,5 milhões, portanto eles dizem que ficou em 50% aquém das expectativas internas da empresa. Portanto, há aqui alguém que está a fazer mal as contas, ou seja, os projetos têm que ser, como eu disse, bem analisados. A rentabilidade futura não é porque um franchising é
estupidamente conhecido, que isso dá logo conta de vendas. Hoje em dia não é assim. Não seria preciso ser um grande especialista para ver o estado atual da BioWare e fazer uma projeção mais, se calhar, mais defensiva daquilo que poderia ser as vendas do Dragon Age, porque BioWare tem vindo a perder, além de perder elementos-chave muito importantes que davam credibilidade aos seus projetos, tiveram 2-3 flops. Estamos a falar, obviamente, do Mayhem, estamos a falar do último Mass Effect Andromeda. Portanto, a BioWare vem de apesar de ter um grande nome na indústria, vem de uma série de flops, e as pessoas já não confiam na BioWare porque não é a BioWare que conhecíamos de antigamente, dos tempos do Ray Muzica, do Greg Zezus, que eles metiam toda a sua alma e coração nos jogos que produziam. Não querendo divagar, mas focando aqui neste assunto, portanto, estamos a falar então pelo menos 100 pessoas da Respawn Entertainment. Eles estavam a fazer 2 projetos. Obviamente a Respawn está muito ativa, ganham muitos créditos com o Star Wars Jedi e obviamente com o Apex Legends, e ganhou grande espaço internamente, apesar dos Titanfalls 1 e 2, que são jogos espetaculares, terem sido flops. Mas aí foi má gestão da Electronic Arts, como toda a gente sabe. O Titanfall 2 foi uma vergonha, um jogo excelente que foi lançado entre um Battlefield e um Call of Duty, ali bem no meio, num prazo de 15 dias, estupidez autêntica. E neste momento a Respawn pelo menos ganhou créditos e está mais à vontade, está a supervisionar uma série de projetos para a Electronic Arts internamente. Eles próprios tinham 2 projetos em andamento que foram cancelados. Um deles, segundo consta, chamado o Project R7, era um spin-off do Titanfall, mas um jogo de Extraction, jogo tipo o Script from Tarkov, que parece-me ser o género da moda atualmente, e basicamente eles próprios disseram que esse e outro projeto que não foi divulgado foi cancelado. Portanto, eu gostava de perceber como é que os estúdios continuam a comprar, e isto junto-se ao pensamento que a Electronic Arts comprou recentemente a Codemasters, e é o negócio que eu menos compreendo. A Electronic Arts não precisava de estúdio especializado em condução, porque a Electronic Arts tem a Criterion, que faz os jogos Need for Speed, Burnout, velhos tempos, e tem portanto, um espírito de produção de jogos internos. Não precisaria de mais um estúdio. A Electronic Arts claramente anulou a Codemasters, que era a concorrente principal, obviamente. A Codemasters, especialista em jogos de condução, é a principal produtora de jogos de condução. E a Electronic Arts absorveu-os, os seus IPs, e agora, recentemente, viemos saber também que a Codemasters anunciou que acabaram com o desenvolvimento dos jogos de rally, o Dirt e o WRC. Portanto, para que comprar um estúdio e depois cortar-lhes as pernas para eles produzirem aquilo que eles sabem fazer? O que é que a Codemasters vai fazer agora? O novo Dizzy? O que é que eles vão fazer agora? Não é? Vão voltar aos velhos tempos de jogos random, Micro Machines? Lembram-se dos primeiros jogos da Codemasters? Bom, estou a ironizar, obviamente. Mas isto para dizer o quê? Está na hora das editoras voltarem a ser editoras. Ou seja, não queiram comprar estúdios. Procurem fazer bons contratos de distribuição exclusivos, que é o que as editoras têm, é o reach global. Os próprios estúdios querem o poder das editoras de colocarem os jogos nas lojas. E isso é o papel das editoras. Quando as editoras começam a meter dinheiro e investir, obviamente que vão interferir, obviamente, naquilo que é a criatividade, né? O trabalho criativo dos estúdios. E isso é o que está mal nesta indústria, é haver uma grande mão das editoras. Obviamente se metem o dinheiro, sentem-se no direito de interferir, obviamente, com toda a criatividade dos jogos. E isso é o que está mal nesta indústria. A meu ver, as editoras deveriam voltar a ser editoras. E diga-se de passagem, a Electronic Arts, com estes problemas todos internos com os seus estúdios, abre, fecha despedimentos, continua a ter uma label chamada Electronic Arts Originals, que funciona estupidamente bem. Veja-se, por exemplo, o Split Fiction, os jogos da Haze Light. A Electronic Arts é editora daquele estúdio, que aquele estúdio é independente, não quer ser comprada pela Electronic Arts, e a Electronic Arts não mete lá o bedelho simplesmente em termos criativos. E isso é que era a política que deveria ser aplicada, não só a Electronic Arts, mas como todos os estúdios. A própria Sony tem, obviamente, o poder, tem os seus estúdios internos, mas eu vejo-os como uma forma diferente, que é cada estúdio tem o seu administrador, tem a sua general manager que manda naqueles estúdios e que reporta, obviamente, a uma pessoa central
que é neste caso o Herman Hurst atualmente, e obviamente há uma estrutura, por isso é que os estúdios internos da PlayStation funcionam bem, coisa que eu já não vejo isso acontecer na Microsoft. Parece-me que cada estúdio, cada um por si, aquilo é um Texas, pelo menos no meu entender, não há uma organização interna, já falei aqui disto anteriormente. E Electronic Arts é ao contrário, a Electronic Arts é que manda naquilo tudo. E se eu quiser dizer, a DICE, que é muito bom a fazer tecnologia, o motor Frostbite e Battlefield, podem estar a fazer outra coisa qualquer que não tem nada a ver com o que eles fazem. Ou, por exemplo, a BioWare, que há uns tempos atrás, em vez de fazer RPGs decentes, andava a supervisionar jogos de estratégia em tempo real. É como isto, a Codemasters agora deixa de fazer jogos de gajos. Vai fazer o quê? Vai fazer jogos de plataformas? Quer dizer, isto custa-me um bocadinho perceber que as editoras devem ser editoras. E se a Electronic Arts, no caso, se aplicasse a todos os seus estúdios internos aquela política que faz com Electronic Arts Originals, que é distribuição pura e dura de jogos, os jogos vendem milhões, as editoras ganham dinheiro com isso. Não precisavam de interferir constantemente, adquirir, obviamente, se faz parte de assets internos. Quando é hora de reduzir custos, obviamente vão ser encerrados estúdios, vão ser despedidas pessoas. Isto é o meu pensamento sobre isto, e é isto que me fez disparar, pensar em que eles têm que acabar de uma vez por todas com esta manipulação da indústria. Obviamente estou a ser romântico e obviamente não percebo nada do negócio e devo estar a dizer montes de barbaridades, mas é assim que eu vejo na parte de fora. E consegui-vos dar o exemplo do que é a Electronic Arts, casa-mãe de vários estúdios, e a Electronic Arts, editora de estúdios independentes. Portanto, vejam a diferença que há entre a qualidade de uns jogos e o sucesso dos respectivos jogos, das duas formas de estar. Portanto, se olharmos para a Electronic Arts desde 2023, eu tenho aqui os números registados, a Electronic Arts já despediu, com estes 400 a confirmarem-se agora, 2.300 pessoas em apenas 2 anos, malta. Vamos a falar que em 2023 a Electronic Arts despediu 1.130 pessoas, despediu logo 50 da Codemasters, mal adquiriu em 2023 o estúdio. Portanto, obviamente, quando se adquire um estúdio há redundâncias, há sobreposição de postos e há necessidade, obviamente, de dispensa de pessoas. Mas reparem bem como é que uma empresa como a Electronic Arts despede 2.300 pessoas. Agora pergunto eu, quantos jogos, quantos estúdios daria para alimentar com 2.300 pessoas? Vocês vejam nesta perspectiva. Tivemos recentemente o lançamento do Clair Obscur, eu tinha que trazer para este blog, o Expedition 33, tem sido o jogo do momento, o jogo, para mim, um dos candidatos a jogo do ano já está na minha lista. Um jogo com valores de produção. É um jogo AA, atenção, mas é um jogo que dá baila a muitos jogos AAA, ensina muita coisa aos jogos RPG japoneses, os JRPGs. Portanto, valores de produção. Sabem quantas pessoas é que fizeram esse jogo? Eu não sei em quanto tempo. 30 pessoas. Em 30 pessoas temos um jogo que vendeu numa semana ou nos 3 primeiros dias 1 milhão, aquilo que eu disse no início do blog, 1 milhão de cópias a um jogo que está quase a metade do preço de um jogo AAA. Um jogo que custa 40 ou 50 euros, nada de 70 ou 80 euros que custam os AAAs dos grandes. Reparem, o jogo tem qualidade, o jogo vendeu muito bem. Se vamos a contar 1 milhão vezes 50, assim, matematicamente de cabeça, são 50 milhões que o estúdio encaixou. Portanto, eu já aqui fiz um blog a falar que os AA vão salvar a indústria. Poderia fazer outro e outro. Os indies e os AA são neste momento aquilo que as editoras têm que focar. E isto é um exemplo. Reparem bem, 2.300 pessoas despedidas em 2 anos. Quantos estúdios? Façam conta. A 30 pessoas, se tivermos que comparar com o estúdio do Clair Obscur, 30 pessoas também não é nada, entre aspas, para uma grande produção. Ainda assim que tivessem 100 pessoas, dava para criar 23 estúdios de 100 pessoas com estes despedimentos todos. Estou a falar isto de forma bruta, mas é para podermos perceber muito bem o scope, não é? Aquilo que é a dimensão de uma Electronic Arts a reduzir mão de obra. Obviamente que montes de dispensas não são criativos, obviamente estamos a falar pessoal da logística, estamos a falar de pessoal de todo aquilo que é a máquina da Electronic Arts da distribuição no mundo. Obviamente não é, esta malta toda não faz jogos, mas dá para pensar, não dá? E portanto, era este o exercício que eu queria fazer e este pensamento, que é editoras,
deixem os estúdios em paz, não pensem, isto é aquela guerra de se nós não comprarmos aquele estúdio que está a ter muito sucesso, vem uma Activision, vem uma Microsoft, vem uma Sony, vem uma Nintendo e compra. Este é o pensamento constante e, portanto, um estúdio não consegue ser independente muito tempo, a não ser que tenha, como a Hazelight, alguém na liderança maluco o suficiente para fechar portas a possíveis negociações. Fuck the Oscars, by the way. E basicamente os estúdios, obviamente, que quando se agita milhões, é a estabilidade do estúdio, vão pensar: mas a gente somos adquiridos, mas continuamos a fazer a nossa cena. Vocês não vão fazer a vossa cena, vocês podem fazer a vossa próxima cena, e se não correr bem, fecham portas. E ninguém escapa. BioWares, estúdios grandes internamente, Codemasters, da Electronic Arts, falando do universo da Codemasters, ninguém escapa ao poder dos acionistas, o poder daqueles que é preciso dar lucro, não conseguimos vender, onde é que vamos buscar esse lucro? Nos despedimentos, portanto, nos cortes de custos da empresa. Dá que pensar, esta indústria é estranha, obviamente isto há de ser um assunto para falar com o Ricardo no podcast, e ele obviamente tem um insight muito diferente e muito mais aprofundado do que eu, mas de forma fria e de fora eu penso desta forma: editoras, voltem a ser editoras, não vale a pena continuarem a fazer este investimento nos estúdios, que nós sabemos como jogadores que aquele estúdio foi comprado por um grande. A gente começa a contar os anos que eles vão durar, às vezes até menos que anos, quanto tempo é que eles vão durar, porque são estratégias muitas vezes de anulação e não de investimento nas capacidades desses estúdios. Portanto, digam nos comentários o que é que vocês pensam sobre isso. Eu sei que há aqui muita malta na comunidade que tem boas ideias e boas opiniões sobre isto. Eu gostava de ouvir nos comentários. Mais uma vez, obrigado por assistir a este blog. Se assististe até ao fim, se ainda não subscreveste no canal, subscreve, que eu costumo trazer estes temas da indústria que gosto tanto de discutir. O like, como sabes, é muito importante para divulgar este vídeo, e vemos no próximo. Um grande abraço.